Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Hoje a gente tá aqui com a Lídia. A Lídia é educadora financeira, especialista em dívidas. E hoje a Lídia tá trabalhando com um público novo também, que eu vou deixar ela contar pra vocês essa novidade. A gente se conheceu no grupo de um dos mentores dela também. E a Lídia é uma pessoa que a gente já tem alguns processos juntos, né? Sim. A Lídia é de Manaus. Ela está aqui pro meu evento. Eu fico muito feliz que ela tenha vindo pela segunda vez. E a Lídia é uma pessoa que ela tem um coração enorme. Ela realmente cuida muito dos mentorados dela no sentido de entender o que está acontecendo, de onde que está vindo. A questão da dívida é só um sintoma, né, Lídia? É só uma consequência. E o cuidado que você tem de entender, de cuidar, de realmente mapear tudo o que está acontecendo para que essa situação aconteça e se resolva, né, da melhor forma para essa pessoa, porque não é a mesma solução para todo mundo, né? Exatamente. Então, queria te pedir para se apresentar um pouquinho para o pessoal te conhecer. E daqui a pouco eu tenho mais perguntas para você. Tá bom. Depois dessa apresentação fica até difícil. Mas, como ela falou, meu nome é Lídia Machado. Eu moro em Manaus, Amazonas, há mais de 20 anos, né? Eu sou especialista, educadora financeira, especialista em negociação de dívidas, né? Trabalhando bastante com pessoa física. Agora a gente está indo para um público de pessoa jurídica também, como ela falou. Exato. E Lídia, conta um pouquinho pro pessoal de quando a gente se conheceu, do teu modelo de negócio, do teu negócio, como ele tá crescendo. Conta um pouquinho pra eles entenderem um pouco mais também desse contexto. A gente conheceu, eu estava assistindo uma aula que a Ellen estava dando no Mastermind que eu participo. E eu cheguei até no meio da aula, nem foi no começo. Peguei ali do meio pro final e já achei muito interessante a questão do modelo de negócio, que era exatamente sobre isso que eu estava falando. E eu disse, cara, eu preciso disso, eu tô engatinhando ainda. E foi quando a gente ali se conectou e depois não se largou mais. Sim, sim. E como que era, antes de você me ver falando disso, qual que era a tua percepção em relação ao modelo de negócio? O que você entendia do teu negócio em relação ao modelo de negócio? Muito pouca coisa. Muito pouca coisa. Era algo muito incipiente ali, muito amador mesmo. Sim. Eu não tinha uma noção de ter um modelo de negócio, de como fazer isso, né? Então era algo muito incipiente. E me conta um pouco mais de como que foi quando você me ouviu falar, né? Porque você já tinha um negócio. Sim. Você já estava rodando. Sim. Qual que era o modelo que você estava rodando naquele momento? Você estava feliz? Como que era a tua percepção naquele momento? Quando você me ouviu falar, você falou, isso tá bom, isso não tá bom. Como é que foi essa percepção pra você? Tá, vamos lá. Naquele momento eu ainda estava muito fazendo lançamentos, né? Eu fechava grupo de turmas, de mentoria, tinha um acompanhamento ao curso gravado. E era basicamente isso. E ali um cliente de mentoria individual ou outro, mas era basicamente isso. Mas eu sentia que eu não estava avançando. Era aquilo, não saía daquele resultado. Então eu digo, cara, eu preciso de alguma coisa que faça o meu negócio crescer. Sim. E quantos lançamentos você já tinha feito nessa época? Porque você já fez muito lançamento. Já. Eu comecei a fazer lançamento em 2021, a gente se conheceu em 24. Eu não... 2024, acho que eu creio. Já tinha ali 21, 22, 23, 24, já tinha uns 4 anos. Bota aí uns 3, 4 lançamentos por ano, uns 12 talvez, um pouquinho mais. Entendi. E como que era? Você gostava? Você fazia... Porque lançamento é um processo de venda, né? Quando a gente tá falando de modelo de negócio. Como que foi essa escolha desse processo de venda dentro do teu modelo de negócio? Na verdade, foi algo que eu vi ali, eu disse, eu posso começar por isso. Entendi. Porque eu já tinha o desejo de empreender, de sair do serviço público, né? Então, eu digo, esse pode ser o caminho. Entendi. E foi quando eu comecei a, de fato, fazer lançamentos. Entendi. Foi basicamente assim. E como que você estava se sentindo em relação aos lançamentos? Estava indo bem? Como é que era a tua sensação em relação a isso? Porque eu lembro que quando a gente conversava no começo, era muito sobre lançamento. Sim, né? Exatamente. Meu negócio era quase que 100% isso, né? E eu comecei a lançar e tal, comecei ali devagarinho, mas eu entendi que
eu podia crescer naquilo, mas chegou um ponto em que eu não saía daquele resultado. E era algo que estava me incomodando. Não é possível. Eu tinha feito mais de uma parceria, né? E naquele momento que a gente se conheceu, eu tinha uma parceria já que já tinha um tempo, estava dando certo, a gente tinha uma sintonia e tudo mais. E eu sempre amei fazer. Sempre gostei muito de fazer dessa dinâmica de lançamentos. Sim. Mas o resultado estava ali meio que empacado. Em que sentido você está falando que o resultado estava empacado? Você parou num número? Exato, a gente não saía ali daqueles 5 dígitos, daquela dezena e aí não é possível. Entendi. E ainda assim, com a parceria, né, não passava dos 5 dígitos e daí tinha que dividir. Exatamente. E a sensação, quem sabe, era de que não estava valendo a pena? Sim. Porque o lançamento, querendo ou não, é uma energia que a gente gasta muito grande, né? Durante aquele período, toda a preparação. Sim. E o resultado era dividido, porque tinha uma parceria, enfim, lógico, era o justo, sim, né? Claro. Mas eu queria mais. Sim. E eu lembro que quando a gente começou a conversar, a sensação que eu tinha muito era que você se sentia refém do lançamento. Que você nem sabia outras... Assim, existem alternativas? Quais são as alternativas, né? E se tem alternativas, como eu seleciono a alternativa pra mim? Né? A sensação que eu tinha era que você tava nesse lugar de... Era só o que você via, era só o que você conhecia. Exatamente, era exatamente isso, era só o que eu conhecia. E quando a gente começou a conversar, qual que foi a tua percepção, assim, em relação ao modelo de negócio? Você começou a entender que existiam outras possibilidades. O que você começou a ver que era diferente em relação ao que você já tinha? Que empreender não se resumia a lançamentos, que era algo muito maior. Que existiam várias opções, várias outras formas de eu vender o que eu fazia e de ajudar mais pessoas com isso e, obviamente, fazer o meu negócio crescer. Entendi. E você... Aí a gente começou a conversar, né? Eu via você buscando, tá, quais são as possibilidades e o que a gente pode fazer. E aí eu me lembro muito bem de você no primeiro evento, contando, né, dos lançamentos, contando de como você estava se sentindo e me explicando um pouco de como que foi essa trajetória, né? E você é muito feliz, porque assim, a tua habilidade, o lançamento foi uma escola, né? Eu sinto que você se tornou muito proficiente em fazer várias coisas que de fato muita gente, é muito difícil no começo, né? Mas daí eu lembro que também teve uma conversa que como que eu uso isso? Como que eu continuo usando isso? Não é para fazer lançamento, né? Como que eu continuo usando todo esse conhecimento dentro do meu negócio? Se não é desse jeito, qual que é o formato então, né? E aí a gente começou a falar, mas poderia ser um perpétuo, poderia ser um, né? É no tráfego, não é no tráfego? É sala secreta, o que pode ser, né? E aí a gente foi trabalhando. E o primeiro passo mesmo, assim, né, que a gente oficialmente deu juntas foi você vir pro evento. Então eu quero te perguntar, assim, nesse momento, porque no evento era um dia, né, eu não ia conseguir remodelar todo o seu negócio e, né, trazer todos os detalhes. Mas como que foi esse momento para você em relação a antes e depois, né? Quais portas se abriram? Como que você se sentiu saindo do evento, em relação a essas possibilidades? O que aconteceu na tua cabeça nesse momento? Aquele evento foi um descortinar para mim, né? Foi como que tirar a venda dos olhos, né? E enxergar um mundo de possibilidades que eu poderia fazer dentro do meu negócio, né? Então eu enxerguei que o meu negócio podia ser muito mais do que aquele limite que eu mesmo tinha colocado, né? Então foi de fato eu sair daqui com uma sensação de caraca, eu posso muito mais do que eu tô fazendo até aqui. Sim. E você chegou a tomar alguma decisão em relação às possibilidades? Ou era muito mais só a gente trabalhou naquele momento na tua cabeça o senso de possibilidade, mas você sentiu que você estava decidida já? Ou você precisou de tempo para tomar decisões? Como que foi esse processo interno para você? Então, eu precisei de fato de um tempo para amadurecer aquilo, tudo que eu tinha recebido, para internalizar tudo aquilo e começar a entender que mudanças eu precisaria fazer, quais os processos que eu ia ter que a partir dali passar, né? E como eu tinha até falado contigo no começo do ano, eu falei, Ellen, esse ano eu estou com uma gana
de fato fazer o meu negócio acontecer. Eu consigo me ver como uma empresária, né? Eu consegui ali, a partir até do evento, me ver de fato, me apropriar da identidade de empresária, né? Me ver naquele papel, porque até então eu estava ali empreendendo, fazendo lançamentos, mas eu não me via como empreendedora de fato. Era como se eu tivesse de fato uma renda extra ali e tentando alguma coisa, fazer algo diferente. Porque quando eu comecei a buscar algo para fazer fora do serviço público, é porque eu estava incomodada, era como se eu estivesse estagnada. Beleza, tinha o serviço público, passei no concurso, tinha lá meu carro, tinha as minhas coisas, fazia as viagens que eu queria fazer, mas estava faltando alguma coisa. E até então eu não tinha entendido o que de fato era. Meu Deus, o que está faltando? E aí nessa busca foi que eu disse, lançamentos é um caminho. E aí eu entendi que começar os lançamentos foi só o início, e aqui eu não tenho como não falar de Deus, foi só o início de Deus mostrando assim, vai lá minha filha, esse é o primeiro passo, mas eu tenho algo muito maior para você que você nem tá vendo ainda. Sim, sim. E como você falou que o evento foi um descortinar, como que foi começar a perceber essas outras possibilidades para você? Porque você falou que você precisou de um tempo. E foram 4 anos de lançamento, né? 4 anos. Como que foi lidar com essa sensação de uma coisa que era familiar, que você já sabia fazer, para lidar com a incerteza de algo novo, a incerteza de algo que você, quem sabe, não conhecia muito bem, não sabia se ia dar resultado, não. Como que foi esse processo interno para você? Não foi fácil, foi algo difícil, porque foi desafiador. E aí eu posso até aqui entrar um pouquinho em questão de perfil comportamental, porque o meu perfil é de uma pessoa que gosta da segurança, gosta de saber qual é o próximo passo, de ter uma certa previsibilidade, né? E aí isso foi tive que ser trabalhado, tive que trabalhar isso em mim, porque para eu empreender, eu preciso entender que a previsibilidade não existe. Como diz o Fábio Augusto, não existe estabilidade. Sim. Né? E eu precisei trabalhar isso em mim. E eu entendi que eu precisaria fazer mudanças ali. E uma das mudanças que aconteceram foi o rompimento dessa parceria de lançamentos. Né? E foi algo interessante, além porque quando nós fizemos o último lançamento, que acho que foi em abril, se não me falha a memória, eu disse assim, Senhor, aqui vai ser o checkmate, a prova de fogo. Se esse lançamento der o mesmo resultado que a gente teve até então, que a gente já vinha há, sei lá, 1 ano ali naquele mesmo resultado, eu vou entender que é hora de parar. E aí foi tão interessante, Helen, porque a gente teve um resultado abaixo do que a gente tinha tido até então. Nossa. Foi dizendo assim, ó, não tenha dúvidas. Não tenha mais dúvidas. É para encerrar esse ciclo. Entendi. Né? E foi algo assim tão de Deus, porque quando a gente encerrou, fechou o carrinho, que a gente viu aquele resultado abaixo do que a gente tinha tido até então, elas mesmas me procuraram, Lídia, vamos conversar sobre o resultado, sobre a nossa parceria. E aí eu disse, é isso. E aí sentamos, conversamos e foi tudo na mais perfeita paz, na tranquilidade, sabe? E foi um encerrar de ciclo ali na minha vida. E eu não posso olhar para trás e dizer assim, não valeu a pena, porque valeu cada momento, cada aprendizado, né? Mas foi um momento que eu precisava encerrar aquele ciclo e começar um novo. Sim. Até para eu poder crescer. Então, foi... Sim, e eu lembro da gente conversar, né, sobre essa tomada de decisão e esse processo, e eu te falar, né, pede para Deus te conduzir, vamos ver, vamos entender, vamos dar tempo, né, vamos entender o que Deus está comunicando, vamos, né, e daí eu lembro de ver as coisas acontecendo e a gente conversar e eu falar, realmente, né, como Deus é bom, como Ele é perfeito, como a gente pede Ele, filhos amados, né? Como Ele ama a gente em cada detalhe. Porque eu me lembro de a gente conversar e eu pensando, meu Deus, para que ela que deve estar acostumada há tanto tempo, não deve estar sendo fácil. E você, não, mas eu tô em paz. E eu, gente, que bom,
obrigada, Deus, porque assim, né? Realmente foi um momento que eu acho que para qualquer pessoa que não tivesse muito alinhada com Deus, podia ter sido muito ansiolítico, muito complicado. E você tava tranquila, né? Em como conduzir as conversas, como, né? Enfim, todo esse processo de transição que você cria um vínculo com as pessoas que você trabalha, né? Não, mas assim, foi tão bonito de ver isso, porque realmente é quase uma sociedade, né? Sim. Quando você trabalha com alguém nesse estilo de parceria. E dissolver parcerias e sociedades não é algo tão simples na maior parte das vezes, né? Então eu vejo o privilégio que foi, né? Testemunhar esse teu crescimento, testemunhar você vivendo essas bênçãos, porque foi muito calmo. E você estava tranquila, sim, né? Então eu achei isso realmente uma coisa muito, muito bonita de testemunhar, assim, sabe? Porque eu vi Deus te abençoando em cada passo. E aconteceu isso, né? Aí a gente já falava sobre... Bom, depois do evento, a gente começou a trabalhar um pouco mais do modelo de negócio, né? A gente deu um outro passo juntas. Aí tinha a turma de modelagem, né? Onde a gente realmente começou a estruturar e desenhar, e entender possibilidades. E aí conversava, entendia, não, é por aqui, vamos por ali, não vou ajustar aqui, vamos adaptar. E ticket, e formato de entrega, né? Então foi um processo também. Pra você, como que foi esse processo de rever o teu negócio num formato novo? De um jeito diferente do que você tinha antes? Dessa vez, né, depois de um tempo, óbvio, né, foi um processo ali, mas se vendo num formato até de entrega, que você não tinha outras pessoas te ajudando ali no lançamento, que era outro formato. Como é que foi todas essas mudanças pra você? Porque foram muitas mudanças, né? Foram. Foi o remodelar, né, do negócio foi algo bem interessante porque abriu um leque de possibilidades. Porque até então eu trabalhava só com dívidas. Sim. Né? E a gente começou a abrir esse leque. Não, vamos trabalhar organização financeira? Por que não trabalhar com investimentos também? Então a gente abriu um leque ali, né? E aí a questão do ter que fazer tudo sozinha, porque eu não tinha mais as parceiras, não foi fácil, né? Eu disse, cara, e agora? Como é que eu vou fazer tudo sozinha? Rede social, gravar vídeo, edição. E eu disse, e agora? Meu Deus, o que eu vou fazer? Sim. Aí você, não, calma, respira. Vamos devagar. Um passo, depois o outro. Vamos com calma. Eu disse, tá bom, vamos lá, vamos devagar. E aí eu comecei a olhar para as redes sociais de uma forma diferente. Não, vamos lá. Vamos diminuir um pouquinho o ritmo. Vamos lá fazer os conteúdos. Aquilo que eu consigo fazer dentro da minha agenda, do meu tempo. Então foi um passo a passo ali, um passo de cada vez. Vamos lá. Vamos organizar as redes sociais de novo. Os conteúdos, como é que a gente vai fazer? Live, que eu amo fazer live também. E a gente foi ali readaptando a rotina e tudo que precisava fazer para colocar em prática aquele novo modelo. E foi, apesar de ter sido desafiador, mas foi muito prazeroso poder fazer essa transição, começar esse novo ciclo. E eu queria que fosse, porque você já tem uma rotina dentro da sua vida, né? Eu não queria que você tivesse que lidar com a ansiedade de algo novo, tudo novo, né? Do nada, teu modelo de negócio que é a tua casa, você conhece, você sabe onde tá o garfo na gaveta. Nossa, mudou as gavetas, reformamos tudo, e agora onde é que tá o meu garfo? Comprei um monte de garfo novo, né? Onde é que tá a colher? Né? Meu Deus! E aquela caixa. Então, assim, eu queria muito que você tivesse uma experiência boa nesse processo. Porque eu sei que ele é um processo emocionalmente exigente. Eu sei que ele é um processo que, no teu interior, não é nem os clientes ou a venda, não é, essa parte até acho que é mais fácil, mas é entender o teu ritmo num formato novo de modelo, com uma entrega nova, né? O conteúdo da entrega você tira de letra, mas
A gente alterou um ajuste aqui no conteúdo, um ajuste ali no formato, um ajuste ali na venda, no marketing. Então, é esses ajustes que às vezes é muita coisa num, né? E daí você pensa, meu Deus, é muita coisa, não vou conseguir. Aqui primeiro, depois aqui, né? Pra gente conseguir, de fato, ir criando esse modelo novo aos poucos, porque ele não vai surgir do nada, né? Não é porque a gente botou ali que ele, pronto, ele existe. Ele está rodando, né? São nas ações que a gente vai construindo. E como que hoje, né? Depois de todas essas adaptações de ticket, eu lembro que na modelagem também, você deu um passo muito importante que foi aumentar o seu ticket. Foi fazer ofertas que realmente, né, comparado com o que você tinha antes, eram muito diferentes. Então, como é que foi esse processo de se reconhecer dentro desses novos formatos de entrega de ticket, de se permitir, né, nessas novas possibilidades dentro do teu modelo? Como que foi isso para você? Foi um desafio, porque eu trabalhava só com baixo ticket. E aí olhar para aquela e você me perguntava, pode? Pode. Pode. Assim, eu quero dizer que sim, mas eu só posso dizer que não. Eu posso dizer que também pode não. Então foi assim uma readaptação também nesse sentido, né? E também de olhar para um outro público. Sim. Né? Um público mais qualificado, um público diferenciado, né? Porque até então eu trabalhava com um público, digamos, entre aspas, mais popular. Sim. Né? Então, olhar para um público diferente foi um desafio também para as pessoas que eu quero trabalhar, né? Eu tinha resultado antes? Tinha. As pessoas tinham resultado, sim. Mas olhar para um outro público e entender que, de repente, o resultado poderia ser mais rápido, as pessoas talvez estivessem mais comprometidas por conta do alto ticket, né? Então, ter essa visão também foi algo que me ajudou muito. Um público diferente, talvez o resultado seja mais rápido, a proporção do resultado seja maior. Vamos lá. E isso que você tá falando assim, eu acho que né, olhando de fora, eu vi muito um exercício constante de se permitir. Se permitir um perfil de cliente diferente. Quem sabe, às vezes, mais alinhado com até o que você queria dentro do teu negócio. Com o perfil de pessoa que você queria trabalhar, com o perfil de resultado que você queria ter, com o perfil de entrega que você queria se possibilitar a fazer. Então, assim, eu realmente vejo que esse foi um exercício. E eu falo, né, que empreender é o maior exercício de autoconhecimento do mundo. Então, uma coisa que eu reconheço muito em você, Lídia, é que você nunca fugiu da raia. Eu preciso refletir, bora. E isso vem muito do teu histórico, né? De todos os programas e treinamentos e estudos que você já fez também pra ser essa pessoa que você é hoje. Então, eu também acho que essa resiliência que você tem de eu te trago uma coisa que exige isso, vem desse lugar de você já é essa pessoa há muito tempo, você já tá nisso há muito tempo, né? Buscando essas respostas e tudo mais. Então, eu também gosto de trazer isso pra quem tá ouvindo a gente, porque parece assim, nossa, tá, e ela passou por esses momentos, como será que ela passou por isso, né? E você já vem com um equipamento de uma história, né, que eu sinto que te sustentou em vários momentos. Você sente isso também? Sem dúvida. Isso começou lá em 2018, quando eu comecei, 17, na verdade, quando eu comecei essa busca, né, de está faltando alguma coisa, eu quero mais, né, eu já tenho algo, mas eu quero mais. Então começou lá em 2017, 2018, buscando o que eu poderia fazer de diferente. Né? E aí em 2018 eu entendi que eu precisava de fato me conhecer, e foi aí que eu comecei a investir em mim. Vários treinamentos, fiz imersões, fiz um investimento alto, eu não me arrependo um centavo do que eu investi naquela época, 2018, 2019, né? Me ajudou demais, né? Me trouxe um autoconhecimento, me desbloqueou em muitas coisas, porque eu era aquela pessoa que ficava lá no fundinho, só a cabecinha da foto ali no fundo. Falar assim, como eu tô contigo hoje no podcast, fazer live, jamais imaginei fazer na vida. Nunca. Sim. Né? Então foi um processo, de fato, ali, desde 2018, de trabalhar em mim,
né? E eu vejo em tudo isso a mão de Deus. Vai lá, minha filha, vai, porque o caminho aí que você vai seguir vai ser grande. Sim. Os caminhos que eu tenho para vocês são muito mais altos, aí você nem tem noção, mas vai. E ele foi te forjando, né? Exatamente. Ele foi te dando... Eu vejo muito isso nos lançamentos, assim. Ele te deu essa chance de ser forjado em habilidades que... Fazer um lançamento não é simples, né? Pô, decorar um script, saber certinho a ordem das coisas, não se perder, passar confiança. Tem tantos pequenos fatores, né? Tá alinhado com o teu time, e a câmera, e a luz, e o microfone, e tá prestando atenção em comentário 20 coisas ao mesmo tempo. Eu acho que realmente é um processo muito exigente de forja. Acho que quem sabe fazer um lançamento sabe fazer qualquer coisa na vida, né? Porque o que você tem que lidar ali não é pouca coisa, né? Então, assim, eu realmente vejo que hoje, e te ver tendo todas essas habilidades, entendendo que mesmo podendo fazer tantas coisas, nesse momento da tua vida, quem sabe essa coisa mais calma, essa coisa mais tranquila, né? Que daí foi quando a gente entendeu que o processo de venda, quem sabe, fosse em sessões estratégicas, a gente começou a ver outras possibilidades, né? Pra trazer isso pra você, pra trazer mais perto, pra ser algo mais próximo, né? Pra você saber o nome das pessoas com quem você tá conversando, tá prospectando, tá vendendo. Ser algo que, nesse momento, eu entendi que te honrava mais dentro de um modelo de negócio, né? Então, dentro de tantas mudanças, né? Quanto tempo faz agora que a gente tá com as ofertas PJ rodando? Faz recente, é bem. Não faz 3 meses ainda. Não, né? Não. É bem dois. E como que tá sendo, né? Porque você importa de falar números? Não. Então, quando a gente trabalhou na turma de modelagem, qual que foi o desafio que eu te dei de tickets, assim, pra você trabalhar nas tuas ofertas? Você lembra qual que foi a maior oferta que eu te desafiei a desenhar, assim? Olha... Você me desafiou a fazer uma oferta grande ali para um acompanhamento VIP, que na verdade é o nome que eu dei. E aí, faz uma oferta aí, bicha. Sim. Aí eu digo, ai meu Deus. E agora, o que eu faço? Mas fluiu assim, né? Eu disse, interessante. E a gente falou sobre isso até em março, né? E aí ainda não. Não tô pronta. Sim, mas eu lembro que até quando você me mostrou, eu falei, nossa, foi super bem, porque fazia muito sentido. A entrega, o ticket, tudo fazia muito sentido. E ficou, né, foram vários 5 dígitos ali, beirou os 6 dígitos, né, essa oferta. Foi. Então, eu fiquei muito feliz de te ouvir exercitando esse músculo, porque é assim que a gente começa, puxando 1 quilo na academia, não é puxando 100, né? E aí, tô te acompanhando, a gente tá exercitando, né? Isso eu acho que inclusive era na esteira pessoa física, nem era na jurídica ainda, né? E hoje na tua esteira jurídica a gente tem outras ofertas, outros formatos, né? Mas eu quero te trazer agora no evento, né? A gente trabalhou com outros tickets também. Como que tá a tua percepção em relação a esse desenvolvimento do que você está se permitindo entregar? Das ofertas que você está se permitindo criar? Como que tá a tua percepção de você mesma em relação a isso, desse desenvolvimento? Como é que eu posso dizer? Eu falei no primeiro dia, você perguntou uma palavra, eu disse expansão. É de fato isso que está acontecendo. Sim. Né? Inclusive a gente, quando você fez a gente fazer uma nova oferta, eu fiz uma de 100 e agora eu tenho uma de 200. Maravilhosa! É isso, galera! Tô orgulhosa. E assim, eu não me reconheço mais com aquela pessoa que começou a modelagem. Sim. E é um crescimento, um avançar muito grande. Né? E eu creio que ainda nem começou. Sim, sim. E isso é uma coisa que eu gosto muito de frisar, né? Porque a gente tá falando esses números, então pra quem tá ouvindo eu gosto de dizer que assim, gente, não é porque você criou oferta que, nossa, de amanhã. Às vezes acontece, mas nem na maior parte das vezes não acontece. Sim. Né? Então, o que eu também quero trazer pra todo mundo é essa sensação de evolução.
que eu vejo muito na tua história, né? A gente nem faz um ano, não? Faz um ano. Faz mais 6 meses já, né? O primeiro passo foi o evento, em março. Então, em março, estamos em outubro. 7 meses. 7 meses. Eu não tinha parado, eu pensei agora. Eu realizei agora. Em 7 meses. Você imaginava, lá em março, que hoje você ia estar me falando no meu podcast que você acabou de fazer essas 2 ofertas? Nunca na história do Brasil. Nunca na história desse país. E me conta, qual que é a sensação? É boa. É bom. É muito bom ver essa evolução, perceber isso, que eu estou avançando. Sim. Né? É maravilhoso. E muitas vezes a gente não para olhar para isso. Sim. Que a gente está avançando, que a gente deu passos. Sim. Isso é fundamental na jornada. Você entender, caraca, sim, eu tô saindo do lugar, eu tô indo. Sim, sim. E a parte que eu acho que também as pessoas que estão ouvindo a gente, quem sabe não fique claro, é assim, você tem essas ofertas, mas a gente sabe que a gente não vai vender 1 milhão delas. É para uma minoria. Sim. É um volume muito menor. A maioria dos nossos clientes sempre vão para uma oferta menor, para os pontos de entrada, que são os baixos 5 dígitos, às vezes até 4 dígitos, né? Depende. Hoje em dia eu já não recomendo mais, mas, né? Hoje eu já não recomendo. Mas assim, eu gosto de trazer isso, né, Lídia? Porque para quem tá ouvindo a gente, você lembra do ticket que você começou lá nos lançamentos? Lá atrás. Lá no começo. O primeiro foi 497. 497, 5 anos atrás, né? 5 anos atrás. E daí, quando a gente começou a modelagem, como que tava o teu ticket? Em março, assim. Eu tava com o ticket de 997 antes da modelagem. Então, levou 4 anos para dobrar o ticket e em 7 meses para 200 vezes, como é que eu 200 multiplicar mais? Não tinha pensado nisso ainda. Né? Mas eu tô pensando. Eu tô pensando pra você. É pra isso que eu tô aqui. Mas eu tô falando isso assim porque parece pouca coisa, mas eu vejo muito você se reconhecendo. Reconhecendo o teu valor, não só como empresária, mas como mentora, como especialista. Sim. Como pessoa que realmente domina a tua área, entende? E eu realmente acredito que essas ofertas, Lídia, sabe o que elas comunicam? O impacto que você gera na vida das pessoas. Porque você mexe com vidas, é dívida, é dinheiro, é uma coisa tão delicada das famílias, das empresas. Empresas têm várias famílias que dependem dessa gestão financeira, né? Então, assim, eu realmente acredito que agora... tem um mentor meu que ele fala que a primeira vez que ele viu 1 milhão na conta dele, ele falou, agora ficou bom. Porque ele já se via como milionário, ele falou, agora tá bom, agora resolveu. Porque antes estava, tipo, ainda não tinha equilibrado, entendeu? Ainda não tava organizado. Ele nem ficou eufórico, sabe? Quando ele viu 1 milhão, assim, nossa! Ele falou, agora tá certo. Agora tá certo. Agora sim. Agora tá ok. Equilibrou tudo, bora. Agora tá certo. Então, assim, eu também quero trazer pra você que quando eu vejo esse número, né? Porque eu conheço da tua entrega, eu consigo ver dentro do teu negócio. Pra mim, eu vejo que agora tá certo. Né, quando você me conta das histórias de transformação dos depoimentos dos seus clientes, sabe? Eu sei o quanto você entrega, agora eu sinto que tá certo. Então, eu fico muito feliz de você compartilhar com as pessoas para elas entenderem que começa no se permitir. Se permitir ver as possibilidades, se permitir entender contextos, se permitir, né? Ideias. Vamos começar com possibilidades? Vamos entender o que dá para fazer? E aos poucos a gente posiciona e aos poucos... E, de novo, não é porque você tem essa oferta que você vai vender milhões dela. Mas, quando vier a pessoa certa para ela, você está pronta. E isso eu vejo muito na tua postura. Né? Quando a gente começou a fazer isso, eu vi que o teu jeito de se posicionar mudou.
Porque agora você sabe que você é capaz de um tantão. Mas quem vem pra você que dá um passo menor, você entende que é porque essa pessoa precisa de fato um pequeno pedaço. Se você entregar tudo, quem sabe essa pessoa fica sobrecarregada, ela vai se sentir mal por não conseguir acompanhar. Sim. E daí, essas entregas menores é justamente para a pessoa conseguir evoluir, para ela ter tempo. Então eu sinto que hoje, né, com o tanto de carinho, o tanto de atenção que você dá para os seus mentorados, tá certo. Agora tá certo. Você sente isso também? Sim. Sim. E isso traz uma paz tão grande. Uhum. Como que é essa nova casa? Como que você tá se sentindo nesse novo modelo de negócio? É interessante, é como uma mudança de casa mesmo, né? E eu fiz isso muito na vida. Porque meu pai era militar, aviador, a gente viajou muito, então a gente mudava muito de casa. Sim. Então é de fato isso, você chega, tá cheio de caixa por todos os lados, você fica, ai, como é que eu vou botar tudo isso no lugar? Sim. Mas a gente vai ali, abre cada caixa, vai tirando as coisas. Ah, isso aqui eu vou botar naquele armário. Ah, isso aqui vai para ali, pra cozinha. Ah, não, isso aqui é do quarto, vamos levar pro quarto. E aí, quando a gente vê tudo, cada coisa em seu lugar, você diz, ai, que paz. Ai, que maravilha. Sim. É exatamente essa sensação. Sim, aos poucos vai encaixando cada coisa em seu lugar, né? E é um processo. E é engraçado isso porque as pessoas podem pensar, nossa, leva muito tempo. Gente, 7 meses. 7 meses, gente! O que é 7 meses? É nada. Né? Acho que muitas pessoas param pra pensar, não, comecei meu negócio, vou levar 10 anos pra ter tal coisa, fazer tal coisa, autoridade, né? Uhum. E eu fico muito feliz de te ver se permitir dar o passo sem ficar criando esses entravacamentos e coisa arada. Porque você já é essa pessoa, né? Você só tá se permitindo ser dentro do teu modelo de negócio com essas ofertas novas. Então, eu tô muito orgulhosa de você. E eu queria, pra gente fechar com chave de ouro, te pedir assim, pros empresários que estão com essas dúvidas que, ai, Ellen, mas como que eu crio um modelo de negócio novo, uma oferta, né? O que você recomenda? Assim, qual que é o primeiro passo que você fala? Começa por aqui. Vamos começar esse processo. O que você diria pra eles? A primeira coisa é de fato olhar e entender. Você quer continuar nesse lugar? Não, não quero. Você quer avançar? Beleza. O primeiro passo é você ter essa consciência e decidir, não, não quero mais ficar aqui. Eu quero avançar. Segundo passo, eu vou falar o segundo. Pode ir, por favor. Over delivery, isso. Vocês entendem o que eu tô falando? Eu tô falando. Vai, segundo passo, qual é o segundo passo? Você precisa ter alguém para te orientar nesse caminho. Porque a gente não chega lá sozinho. Pode até chegar, mas vai demorar muito mais tempo. Você vai cair muito no meio do caminho. Você pode até desistir. Então, tem alguém com gabarito, com resultado, para te levar nessa jornada. Você vai muito mais rápido. Há 7 meses. eu não parei pra pensar que eu falei, gente, eu devia ter falado isso, porque daí eu fico pensando, sabe o que, Lídia? A galera vai achar, não, em 7 meses ela vai fazer a mesma coisa comigo, só que não depende de mim, entendeu? Eu falo, putz, será que eu mando cortar nessa gravação? O que eu faço com essa informação agora, meu? Não, mas vamos manter, faz parte, depois eu vejo o que eu faço com isso aqui, né, entendeu? Depois a gente vê. Mas assim, eu fico muito feliz de te ouvir falando isso, porque é bem o que, né? Teve um dia aqui do evento que eu falei pra vocês, assumam sua missão, né? E eu vejo quão ágil você é em aplicar as coisas. No dia seguinte você já fez um story, já começou a botar pro seu público também o quanto isso é importante. E eu sinto muito isso de você, você não tem medo. Você não tem medo de mostrar que você veio e quão grande você é. Então eu me sinto honrada, de verdade, de testemunhar todo esse teu processo, a pessoa que você já é em Deus e tá se tornando cada vez mais no teu negócio, na tua vida. Eu admiro muito a tua coragem de, né, se mostrar pro mundo. Mostrar essa presença pro mundo sem querer se esconder ou querer, né, sendo realmente quem você é. E trazendo essa autenticidade em tudo que você faz. Eu te agradeço muito pela honra de testemunhar o teu crescimento,
É um privilégio pra mim. E, gente, sigam a Lídia nas redes sociais. Eu mesma aprendo muito com o conteúdo dela, então eu recomendo mesmo, de verdade. A gente vai deixar todos os contatos dela aqui embaixo. Muito obrigada, Lídia, mais uma vez. Gente, logo menos teremos outro podcast pra saber como é que está indo esse modelo de negócio novo e trazer novidades. Então, fiquem de olho também. Obrigada, Lídia, mais uma vez. Eu agradeço. É isso por hoje. Beijo, fiquem com Deus. Obrigada, maravilhosa! Nossa, 7 meses! Eu não tinha percebido 7 meses! Gente!